Boa noite. Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E nesta noite vamos buscar entender um pouquinho mais sobre a nossa caminhada nesta vida. E se você ainda não nos segue, siga-nos para que possa estar nos ajudando a trazer mais assuntos em respeito a nossas vidas, a nós como pessoas e buscarmos e entendermos um pouco o ser humano e entendemos principalmente a nós mesmos, de forma que possamos crescer e facilitar essa nossa caminhada que temos neste tempo aqui nesta terra. E a frase que nós temos hoje, ela diz assim, ó: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então essa frase ela deixa bem claro que na vida, em tudo que nós formos fazer, primeiro nós temos que praticar várias vezes. Por exemplo, para nós nos tornarmos excelente em alguma coisa, você vai ter que estudar, você vai ter que se empenhar para que você se torne realmente bom naquilo que você faz. Então não é só a questão de você fazer uma vez, como diz, não é só um ato, mas um hábito, tem que se tornar um hábito na nossa vida. Por exemplo, todo bom músico, seja qual for o instrumento que ele venha tocar, ele só vai se tornar excelente se realmente isso se tornar um hábito na vida dele. Por exemplo, nós pegamos um grande guitarrista, é o que ele faz. Por exemplo, nós podemos ver que muitas das vezes um cantor, um músico, é só aquilo que ele faz praticamente, porque ele vive aquilo. Então, e basicamente em tudo que nós formos fazer, seja na área da música, seja na área profissional, ou seja na nossa vida pessoal, se nós queremos nos tornar excelente, nós vamos ter que fazer com que isso se torne um hábito na nossa vida, para que nós realmente possamos nos tornar bom. Não basta fazer só uma vez. Se eu quero ser bom em alguma coisa, eu tenho que praticar aquilo que eu quero ser bom. Seja em qualquer situação da minha vida. E assim é na questão de nós nos tornarmos pessoas melhores. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que praticar isso. Eu tenho que fazer com que isso se torne um hábito na minha vida, fazer o que é certo. E por que muitas vezes é difícil nós fazermos isso? Porque no decorrer da nossa caminhada é tão fácil nós adquirirmos maus hábitos, coisas que não nos fazem bem a nós e nem às pessoas que não estão ao nosso redor. Mas como é difícil nós nos libertarmos desses maus hábitos. É tão fácil nós adquirirmos, mas é tão difícil nós nos libertar, seja qual for o tipo de mau hábito. Seja qual for o tipo de situação que não nos faz bem nem a nós, nem ao nosso próximo. Mas é tão complicado nós pegarmos e largarmos esses maus hábitos. Agora, a única forma que eu posso adquirir bons hábitos na minha vida é eu me livrando dos meus mal. E isso não é algo fácil de se fazer. Por isso não é uma questão de um ato apenas, é de um hábito, tem que ser praticado. Então, na vida, o que eu tenho que entender é que tudo eu tenho que praticar. Seja na minha área profissional, seja na minha área pessoal, em tudo eu tenho que praticar para que realmente eu possa me desfazer dos meus maus hábitos e começar a adquirir bons hábitos, para que eu consiga colocá-los em prática. E isso é algo que parece simples, mas não é simples. Como eu falei antes, é tão fácil nós pegarmos os maus hábitos. Por quê? Porque na maioria das vezes nós andamos conforme a multidão.
E o que nós vemos na maioria da multidão? As pessoas com maus hábitos. Mesmo que nós não queremos muitas vezes enxergar, nós vivemos num mundo onde ele atua de forma totalmente errada na maioria das vezes. Por quê? Porque é mais fácil você andar conforme a multidão. E tudo que tem de ruim, muitas vezes, é muito mais fácil nós adquirirmos. Isso já vem de berço, muitas vezes. Porque quando nós somos criança, se nós deixarmos uma criança em casa e nós dissermos para ele aquilo que ele não deve fazer, é o que a criança vai fazer. Nós já fomos criança um dia e nós sabemos que isso é uma verdade. Então, nós já trazemos Deus de criança, isso dentro de nós, os nossos maus hábitos, a tendência em querermos fazer as coisas erradas. Parece muito mais fácil, eu não entendo porque nos atrai muito mais o que é errado do que fazer o que é certo. Então, por isso que tem que ser um hábito fazer o que é certo. Então, tem que ser algo que eu tenho que praticar no dia a dia, para que realmente eu consiga me libertar daquilo que é errado. Por exemplo, se eu minto, eu tenho que parar de mentir, mas não é não mentir uma vez só, eu tenho que praticar não mentir mais. Ser honesto, ser sincero, ser transparente, tudo isso faz parte de um processo que eu tenho que botar em prática na minha vida. Se eu realmente quero ser uma pessoa melhor. E como eu digo que a partir do momento que eu decido a ser uma pessoa melhor, a primeira pessoa a ser beneficiada vai ser eu mesmo. E depois o meu próximo. Por que eu mesmo? Porque sou eu que convivo com eu mesmo. Sou eu que tenho que viver 24 horas comigo mesmo. Então, enquanto mais eu me tornar uma pessoa melhor, mais eu vou me sentir feliz. E mais eu vou prosperar na vida também. Mas isso tem que ser uma escolha minha. Cada um de nós tem que fazer essa escolha em querermos ser melhor e deixarmos os nossos maus hábitos e buscar fazer aquilo que é certo. Então a excelência só vem de um hábito, de fazer com que isso se torne um hábito na minha vida, como me escovar, como me alimentar, como dormir, como fazer todos os processos que a própria natureza me cobra. E isso tem que fazer parte da minha vida. O que acontece? Nós precisamos ter princípios. A partir do momento que eu tenho princípios e eu busco não fugir daqueles meus princípios, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa feliz. Porque a partir do momento que eu não tenho princípio, eu faço o que bem entender, eu vivo da forma do jeito que eu quiser viver, achando que não vai dar nada, só que não é assim. Há as consequências dos nossos erros. Então isso tem que ser algo que eu tenho que escolher. E a palavra que eu tenho para essa noite está lá em Lucas 18, que fala assim, ó. E perguntando-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então o próprio Jesus está falando aqui nessa passagem aqui que nós não somos bons. Por mais bom que você se acha, quando nós somos totalmente sinceros com nós mesmos, nós sabemos que há maldade dentro de nós. Por mais que nós buscamos fazer as coisas certas, por mais que nós buscamos fazer o que é correto, nós sabemos que há sempre algo de ruim dentro de nós, que é a nossa própria natureza. Então, que sejamos sinceros com nós mesmos. A grande dificuldade de nós crescermos como pessoa, a grande dificuldade de nós nos libertarmos dos nossos maus hábitos é a questão de como é difícil nós nos analisarmos a nós mesmos. Como eu já falei em outros vídeos, é tão fácil ver o erro do meu próximo, mas ver os meus próprios erros, como é difícil. Agora, se cada um de nós tivéssemos essa sensibilidade de nos analisarmos a nós mesmos, enxergarmos os nossos erros, seria muito mais fácil de nós nos libertarmos.
Mas isso é algo difícil. Por que é difícil? Porque muitas das vezes eu não quero encarar